Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Falando a respeito do ministério de João Batista, aquele que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele que veio preparando o caminho para a chegada do Senhor Jesus Cristo. E ele anunciava de uma maneira bem clara. Ele dizia: aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu vos batizo em água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de, abaixando-me, desatar as correias de suas sandálias. Note a diferença, a exaltação, o seu espírito de exaltação do seu sucessor, do Senhor Jesus Cristo. E o ponto forte da sua pregação era o arrependimento, com a prática do batismo nas águas, cujo batismo foi chamado batismo do arrependimento. E ficou registrado que vinham multidões onde João estava pregando, que era num lugar estranho, num deserto. Era ali no Rio Jordão. E a gente já percebe aquela lição tradicional, que o batismo era feito onde havia água, Rio Jordão, e lá em João capítulo 3, fala que João Batista batizava também em Enom, porque havia ali um rio, havia neste lugar muitas águas. O batismo está associado com este elemento, água, mas não gotas d'água, mas muitas águas. Águas suficientes para depois a gente ficar sabendo o porquê. Ou seja, vamos aprender o porquê de muitas águas, adentrando-nos no significado misterioso do batismo. Eu tenho dito, nós temos aprendido que hoje o batismo é uma prática muito trivial, vulgar. Existem aqueles que afirmam, afinal de contas, batismo não salva. Como que, a dizer, o batismo pode ser feito de qualquer maneira. Quando alguém diz assim,
é porque não entende o aspecto espiritual, o significado do batismo nas águas. É curioso que quando a gente lê que as multidões chegavam onde João Batista estava pregando, é curioso que João não estava ali fazendo apelo. Venham batizar-se, batizem-se, sejam batizados hoje. Não. A pregação dele não tinha esse elemento apelativo, esse argumento. Mas então, por que o povo vinha confessando seus pecados e eram por João batizado? Era por ação da palavra que João pregava. Ele pregava apelando ao povo que se arrependessem de seus pecados. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. E, como o mundo de então vivia numa apostasia profunda, o pecado era abundante, aquela mensagem tocou no espírito, no coração daquele povo, e eles confessavam seus pecados e eram por João batizado. Mas a gente vai entrar agora no significado. Note, mais tarde, Romanos capítulo 6. Ali a gente vai aprender, versos 1 a 4, o significado misterioso, profundo do batismo. O apóstolo, após ensinar, mostrar que o pecado veio por Adão e desta ação pecaminosa de Adão, que é o pai da raça humana, o pecado passou para todos. Por isso, todos pecaram, consequentemente, a morte também passou a todos os homens. E no capítulo 5 ele vai mostrando esta relação, porque a relação entre Adão e Cristo, dizendo que Adão era figura daquele que havia de vir. Então, figura de Cristo. E ele conclui dizendo, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Aleluia! Mas aí, ele começa o capítulo 6 dizendo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como permanecer no pecado? Nós, os que para ele morremos, marque bem esta palavra, nós, os que para ele, para o pecado, morremos, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha a profundidade, olha o mistério. Batizados em Cristo. Mas
O que quer dizer batizados em Cristo? Batizados na sua morte. Lembre quando o povo, tocado pela mensagem pregada pelo apóstolo Pedro no dia do Pentecoste, o povo quebrantado dizia, e perguntava, que faremos? Arrependei-vos. Olhe o arrependimento em primeiro plano. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão, para perdão dos vossos pecados. Sabe o que quer dizer em nome de Jesus? Para dentro de Jesus. Olha, o segredo magnífico do batismo. Batizado, aqueles que foram batizados em Cristo, para dentro de Cristo, foram batizados na sua morte, sendo sepultados com ele no batismo da morte. Pelo que, assim como Cristo Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Que lindo! A gente conclui o vídeo assim. O batismo nas águas, feito em nome de Jesus, introduz, o batizando introduz a pessoa no corpo de Cristo, em Cristo, e então ele significa a nossa morte com Cristo, ele passa a ter o significado de morte. Morremos para o mundo. Estamos em Cristo e o ato seguinte, a gente quando é batizado em nome de Jesus, a gente é introduzido nele e, consequentemente, batizado na sua morte. Por isso, segundo Coríntios 5,17, o apóstolo declara: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Concluindo, morte, sepultamento, mas a gente vai ver lá em vídeos posteriores que gota d'água não tem base aqui, porque ninguém é sepultado apenas com um pouco mínimo, o mínimo de terra. Um cadáver, ele é sepultado de tal maneira que o seu corpo está coberto, não aparece para ninguém. Por isso, o batismo, muitas águas. João batizava onde havia muitas águas.
significando sepultamento, mas significa também a ressurreição. Mas isso nós veremos ainda de modo detalhado. Fiquem, pois, a benção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.